Vamos receber o pastor Marcos Feliciano com as palmas bem fortes, em nome de Jesus. Deus é fiel. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas é para o pastor Edson, viu? Ele está com um terno aqui que só Jesus na causa. É sério, parece o couro da minha sogra, rapaz. É um negócio meio estranho, né? Mas muito bonito o seu terno, viu, pastor? Feliz em estar aqui nessa vigília. A pastora Regiane, quem é? A senhora é a esposa dele? O senhor orou muito, né? A senhora não orou nada? É assim, quem ora recebe uma bênção. É brincadeira, brincadeira. Um casal muito simpático. Deus está entre nós. Parabéns ao pregador que me antecedeu aqui. Eu já fui desse jeito, rapaz. Quando eu tinha essa graça para pregar desse jeito, haja pulmão, né? Deus te abençoe. Qual a sua idade? 36 anos. Você esconde bem, né? Eu achei que você tinha uns 15. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Daniel. Deus está aqui. Livro do profeta Daniel. O capítulo é o de número 10. Aleluia. Daniel, capítulo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 10 do livro do profeta Daniel. Nós vamos ler até o versículo de número 13. Então a leitura é um pouquinho extensa, mas é importante que os irmãos acompanhem. Daniel, capítulo de número 10. Isso. Está escrito assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. E ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia seguinte, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei aquela grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, caí sem sentidos com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia.
Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. E pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu acho que ainda dá tempo. Aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, Aleluia. e este lugar ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem desta vigília. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. E onde houver, Senhor, um crente cheio do Espírito Santo, toca ele nesta noite e mostre o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto e de longe, autoridades constituídas, autoridades eclesiásticas, e o que não falta aqui é pastor, missionário, missionária, né? Isso aqui eu estou numa convenção de pastores, pelo jeito, né? Que maravilha. Eu queria muito pedir a sua atenção nesse momento, e eu vou fazer um pedido, é muito simples, mas é de suma importância. Eu tenho muita dificuldade em estar pregando e as pessoas caminhando, andando. Então eu vou pedir para você encontrar um lugarzinho para sentar. Tá? Eu prometo que não vou pregar muito. Até às 6 da manhã a gente acaba esse negócio aqui, né? Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Daniel é viajar no tempo, é entrar na mente de uma das maiores personagens por Deus levantadas nesse planeta. O livro do profeta Daniel é o livro do Apocalipse do Velho Testamento. Daniel recebeu de Deus uma incumbência, um talento, um dom, uma graça tão única, que ele foi diferenciado no seu tempo, e até os dias de hoje nunca mais se levantou ninguém como ele. Quem conhece a Bíblia vai ver que de vez em quando ela traz elogios a algumas pessoas. Quando a Bíblia vai falar sobre seres inteligentes, a Bíblia fala de uma tríade, de 3 seres que foram criados por Deus, e Deus dotou-os de uma sabedoria imensa. 2 eram homens e 1 anjo. Imagine que quando a Bíblia vai falar de pessoas inteligentes, ela pega Daniel, Salomão e coloca os 2 no mesmo nível de Lúcifer, a estrela da manhã. Então a sabedoria que Deus deu a esses 2 homens, Daniel e Salomão, não é uma sabedoria comum, é uma sabedoria divina de verdade. Deus dotou Samuel, ou Deus dotou o profeta Daniel de uma graça, de uma experiência com a divindade, com o céu, que fez ele se tornar no maior ser vivente do seu tempo. Deus preservou ele em vida por 3 grandes reis que governaram a terra de Babilônia. E o que faz-me ficar pasmo é saber que esse Daniel, que é levantado por Deus, que se torna conselheiro de reis, que se torna exemplo para a igreja moderna. Até hoje a igreja, de vez em quando, coleciona jejuns, né? E o jejum mais conhecido é o jejum de Daniel. Esse homem que viveu neste período e que teve esta graça e que teve esta unção, não era um ser humano extraordinário, não era um semideus, não era um anjo encarnado,
não era um super-homem. Ele era um simples e mero mortal. A palavra homem, ela é muito complexa na sua etimologia. A palavra homem vem de humus. E humus é terra misturada com esterco. E esterco são fezes. E fezes são dejetos que o organismo expele porque não presta para nada. Então, às vezes, falamos que o homem é importante, é grande, quando na verdade a essência da sua palavra, da sua própria constituição, é muito simples. O homem não é nada. O homem é terra misturada com esterco, é humus. Isso é o ser humano. E eu faço questão de frisar isto aqui, porque muitas pessoas veem quando Deus levanta um homem, uma mulher, e dá a eles talentos, dons, graça. A gente sempre olha e diz assim, essa criatura nasceu virada para a lua, ou Deus escolheu ela no ventre da mãe. Às vezes pensamos que Deus trabalha com alguns pensamentos que nós, como crentes, temos dificuldade de compreender, principalmente a questão de saber de imaginar que alguém é predestinado a alguma coisa antes do nascimento. Seria muito estranho imaginarmos que Deus é um ser injusto, que entrou aqui nesta vigília, vai olhar esta multidão aqui e vai dizer assim, eu vou abençoar esse, não vou abençoar aquele, eu posso levantar aquele, não posso levantar aquela. Deus não é assim. Deus não procura dentro do homem algo sobrenatural. Aliás, eu costumo dizer que Deus ama gente vazia. Deus ama gente que desprovida de cultura, de conhecimento, de tudo. Porque quando Deus salva uma pessoa que é muito culta, que ela é muito dona de si, Deus tem um trabalho para usar essa criatura. Porque quando Ele precisa usar essa criatura, primeiro Deus quebra ela inteira. Deus tira tudo que ela tem. Deus leva ela lá no pó. Aí quando ela não tem nada, Deus, agora eu posso te usar. Então olha que interessante. Os maiores profetas da Bíblia nunca saíram do alto estrelato de Israel. O único profeta que foi arrancado do meio da aristocracia do povo judeu, ou seja, do povo rico e importante, foi o profeta que mais trabalho deu para Deus, e Deus transformou ele numa cobaia de laboratório, disse, não serviu. Você foi o primeiro e último profeta que eu levanto que é rico. E foi o profeta Isaías. O profeta Isaías era sobrinho do rei Uzias. E como era rico, começou a profetizar. Todas as vezes que ele falava alguma coisa muito pesada, quem é que tinha coragem de repreender ele, de perseguir ele? Ele é sobrinho do rei mais importante de Israel. Deus tirou ele da aristocracia, transformou ele em profeta, e o início do ministério dele é uma tragédia. Do primeiro capítulo ao capítulo 6, você vai ver Isaías só apontando o dedo para os outros. Ai de ti, ai do que bebe, ai do que fala que coisa boa é ruim, coisa ruim é boa, ai do adúltero, ai do idólatra, ai, ai e ai. Ele só sabe apontar a veia profética na ferida dos outros. Aí a Bíblia diz que tudo mudou no dia em que o tio dele morreu. E eu vou deixar ele contar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Interessante, porque antes do tio dele morrer, ele nunca tinha visto Deus assentado em lugar nenhum. Porque o tio dele era o guarda-costa dele. O tio dele chegava nas festas e dizia assim, olha, o meu sobrinho é profeta, profetiza, filho. E ele dava, ai que aqui tem adúltero, ai que aqui tem isso. Quem é que tinha coragem de falar mal dele? Ele é sobrinho do rei. Mas o dia que o tio dele morreu, quando não tinha mais ninguém para proteger ele, ele sabia que estava com o pescoço na guilhotina. Ele entrou no santuário e disse, no ano em que morreu meu tio, eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, sabe o que eu entendi? Que eu não devia apontar o dedo para os outros. Porque não é só ai de ti, é ai de mim também. Porque eu vou perecendo. Todos os profetas, tirando Isaías, todos foram pegos no laço por Deus no meio do povo. Deus tem um homem tirado de cima do lombo de um cavalo. Deus tem um Amós, que era amansador de jumento bravo, boiadeiro. Deus viu aquele cidadão pegar um touro pelo chifre e torcer o pescoço dele. E Deus deve ter dito assim, se ele consegue pegar o diabo se consegue pegar um boi pelo chifre, o diabo não vai ser muito difícil dele pegar também. Deus pega um Oséias, que é simplesmente um padeiro. Mas Deus vê a atitude de um padeiro, que enquanto todo mundo está dormindo, está ele trabalhando para fazer comida para o povo. Então imagina Deus dizendo, se ele tem coragem de acordar de madrugada para fazer comida para quem está dormindo, ele será um grande profeta. Porque ele vai alimentar o meu povo em época de dificuldade.
todos os grandes homens que se tornaram grandes um dia, nasceram pequenos. Então, quando eu vejo Deus levantar Daniel, e aqui vai começar a minha pregação agora, eu quero hoje mostrar um Daniel que você não conhece. Quero aqui fazer um exercício mental com os irmãos para tentarmos compreender como é que ele foi elevado a um nível tão grande. Porque esse Daniel não é um habitante de Babilônia. Ele é um judeu. Ele é um... E o que ele está fazendo em Babilônia? Ele é um escravo. Ele não é só um escravo, ele é um escravo de uma leva de 1 milhão de judeus que foram arrancados da sua terra e levados para dentro da terra de Babilônia. Ele só foi levado porque ele era jovem, os velhos foram assassinados. Então esse Daniel que está em Babilônia, quando chega em Babilônia e colocam diante dele comida, a Bíblia diz que ele olhou a comida e disse: eu não vou comer isso aqui. E alguém pergunta a ele: por que você não vai comer isso aí, Daniel? Ele diz: porque isso aqui é consagrado a ídolos. E eu faço um propósito de não comer nada sacrificado a ídolo, a demônio, a outro Deus. Quando lemos isso, damos glórias a Deus, sim ou não? Eu quero aqui fazer hoje um outro advogado. Imagine você sendo Daniel e falando para mim: eu não vou comer isso aqui porque isso aqui é consagrado a ídolo. E eu do seu lado dizendo assim: e você está fazendo isso por quê, Daniel? E Daniel vai responder: porque eu temo a Deus. E eu imagino as pessoas dizendo: você teme a Deus? O Deus que deixou seu pai e sua mãe ser assassinado pelo rei de Babilônia? O Deus que deixou o santuário ser queimado? Que deixou os utensílios sagrados serem derretidos no fogo? O Deus que permitiu com que os inimigos arrancassem a cabeça dos nossos sacerdotes? O Deus que fez você, Daniel, que vem de um povo rico, que é um menino estudado, que tinha sonhos, agora chegar aqui nessa terra como um animal arrastado? Que Deus é esse, Daniel? Você ainda vai ser fiel a um Deus. Vou repetir, Daniel: você vai servir a um Deus que deixou a sua religião morrer, que deixou seus pais e seu pai e sua mãe ser assassinados, que roubou seus sonhos. Você vai permanecer fiel a esse Deus aqui no meio de um cativeiro? E não é que Daniel respondeu: não me importa o que Deus fez, e não me importa o que Deus faz. O que me importa é o que eu fui ensinado. E eu fui ensinado que ele fazendo ou não fazendo, ele tem que ser adorado e respeitado. Lembrando que quem está em Babilônia está preso. E se Israel foi preso, é porque Israel está sob juízo. Diga comigo: juízo. Pergunte para o seu irmão se ele sabe o que é um juízo. O juízo é o entorno do cálice da ira de Deus. Deus nunca entorna o cálice de uma vez. Ele manda profetas avisar. Ele manda profeta 1, 2, 3. Ele fala por 1 ano, 10, 100. Ele avisa o povo. E chega uma hora que o povo não escuta. Aí o cálice da ira dele entorna. Quando o cálice da ira de Deus entorna, não tem conversa. Não há piedade. Porque ele deu todas as chances possíveis. Israel está sob juízo, então Deus não vai conversar com ninguém. Deus vai deixar o povo sofrer. Deus vai deixar o povo pagar o preço. Porque o povo tem que perceber que a ausência dele vai fazer deles um povo derrotado. Então Deus traz o juízo e se tranca no céu. E não conversa com mais ninguém. E não é que um presidiário, um escravo, consegue tocar o coração de Deus. Deus olhou e disse: como é que é a história, anjo? Tem um menino lá que não quer se misturar com as coisas dos ídolos. E por que ele está fazendo isso? É uma coisa dele, Deus. Mas esse menino, qual é a biografia dele? O pai e a mãe foi assassinados, a religião dele morreu, ele perdeu tudo. Perdeu tudo e está fazendo o quê? Está se consagrando a ti. Alguém avisou que se o corpo dele ficar fraco, vão matar ele. Ele disse: pois eu não vou comer essa comida, vou comer só legumes, e você pode voltar daqui a um tempo, você vai ver como é que eu vou estar. Eu imagino que Deus ligou a televisão do céu lá em Babilônia e ficou assistindo aquilo. Eu acho que o próprio Deus ficou incomodado. Mas eu puni o povo dele. Eu destruí a fé dele.
Eu deixei destruir o santuário que foi construído para mim. Eu deixei o pai e a mãe ser assassinados. E ele ainda teme o meu nome? Sim, Senhor, ele teme. Então, se ele teme o meu nome, ele me provocou. Quando eu acho um homem que me provoca, ele está me provocando. Então eu vou mostrar para ele que eu ainda existo. O que Deus faz com Daniel, eu estou com o meu corpo arrepiado já. O que Deus faz com Daniel é uma coisa única. Eu já vi pessoas serem ungidas nos lábios para cantar ou pregar. Eu já vi pessoas serem ungidas nos olhos para televisões. Eu já vi pessoas serem ungidas nos ouvidos para ouvirem coisas angelicais. Já vi pessoas serem ungidas nas mãos para criar obras. Eu já vi pessoas terem os pés ungidos. Mas Daniel é ungido por Deus de uma forma tão diferente, que Deus unge o cérebro dele. Nunca ouviu falar isso, né? Coisa de pregador maluco. Deus ungiu os neurônios dele. Deus foi lá no cocoruto dele aqui atrás. Deus foi lá no cerebelo dele. Chegou bem no hipotálamo dele. E disse assim: a unção que eu vou dar vai ser aqui, ó. Escute. A ciência moderna diz que o ser humano usa no máximo 10% da sua capacidade mental. Todo ser humano usa no máximo 10% da sua capacidade mental. Algumas crianças nascem com talentos. Por isso que tem escola para superdotados. Eu assisti esses dias uma entrevista de um menino que com 8 anos de idade já tinha terminado a escola. Agora parece que ele está com 14 ou 15 anos, já está terminando a universidade, já está na segunda pós-graduação. Está escrevendo uma tese que nem Albert Einstein conseguiu. Superdotado. O menino Jesus era assim. Não lembra dos homens, dos mestres olhando e dizendo: que menino é esse? Tudo que a gente fala ele já sabe. E tudo que ele fala nós nunca ouvimos falar. Que criança é essa? A Bíblia conta o segredo, é que o menino crescia na graça e no conhecimento. Deus ungiu o cérebro de Daniel. Deus deu um choque nos neurônios dele, que os neurônios se multiplicaram. Enquanto os homens não usavam 10% do cérebro, estava Daniel usando 50%, 60%. Quando alguém via com a farinha, ele já estava com a polenta pronta. Era um homem que tinha visões, era letrado, ele sabia de tudo um pouco. A minha oração nessa vigília é que Deus me dê aqui pelo menos uns 10 Daniéis. Como assim, pastor? Gente que provoque Deus. Gente que perdeu tudo. Perdeu pai, mãe, casamento, família, ministério, saúde, dignidade. E mesmo assim diz: eu só saio daqui hoje quando esse Deus que me deu ou não me deu olhar para mim. Deus está procurando alguém assim. Porque se Deus te encontrar aqui, crente, e Ele ungir o seu cérebro. Ai meu Deus do céu. Pastor, mas ungir o cérebro significa o quê? Imagina se Deus expandir a sua capacidade mental e te der inteligência acima da média. Imagina você dormindo de um jeito e acordando amanhã, e quando alguém olhar para você, você está com o olho de louco. Pessoal, o que você está assim? Não, dá licença, eu estou trabalhando, estou pensando. Você está pensando o quê? Eu estou vendo o futuro. Como assim? Eu estou tendo uma ideia aqui que se eu conseguir colocar ela no papel, vai virar o Brasil do avesso. Imagina Deus te dar nessa noite um sermão que nenhum pregador nunca antes pregou. Imagine se Deus te der hoje uma letra de uma música que nenhum cantor nunca antes cantou. Imagine se Deus pegar uma melodia daquela que os anjos cantam no céu e vir no seu ouvido e dizer assim: ó, eu vou soprar essa melodia. Ela é cantada no céu, mas eu vou deixar você ser o autor dela na terra, para você regravar essa música. Imagine se Deus te der hoje uma ideia, não duas, não três, uma apenas, e você acordar amanhã de manhã e essa ideia te tirar do último lugar da fila e te colocar no primeiro lugar da fila. Consegue compreender o que eu estou tentando falar? Imagine se Deus te der uma capacidade como daqueles meninos que criaram aquele aplicativo, o Waze. O Waze foi criado por 2 israelenses dentro de uma garagem.
Meninos que não tinham nem formatura direito. Eles tiveram uma ideia, colocaram no papel, não tinham condições de criar, não tinham tecnologia, mas eles registraram a patente da ideia. Bateram de porta em porta até que um homem rico acreditou. Hoje, o aplicativo vale bilhões de dólares. Não precisaram ficar a vida inteira. Uma ideia. Vou contar uma história para vocês. Na década de 80, o Brasil recebeu a visita de um fazendeiro texano. E esse fazendeiro foi até Minas Gerais visitar um fazendeiro que era muito crente. Os dois eram crentes, conheceram um simpósio da Adonep. E esse fazendeiro texano veio ao Brasil. Aí ele foi conhecer a fazenda do fazendeiro brasileiro. Estava lá andando pelo pasto, quando chegaram na casa grande, o texano sentou, olhou para a perna dele, estava cheio de carrapicho. Quem conhece carrapicho aqui? Aquele trem que gruda, cheio de espinho. Quando o brasileiro viu os carrapichos na perna do texano, ele disse assim: olha, você desculpa, lá na sua fazenda não tem essa braquiária, né? Isso aqui só dá aqui no Brasil. Para que serve essa porcaria? Isso aí é coisa do diabo. O texano, muito crente, disse: não, tudo é criação divina. Tirou os carrapichos da perna, pediu uma caixinha de fósforo, colocou lá dentro e levou para os Estados Unidos. Um dia ele está lá no escritório dele, achou a caixinha, abriu, os carrapichos estavam lá sequinhos. Ele pegou uma máquina que ele tem, um microscópio, e colocou e começou a ver por que é que aquilo colava na roupa. Aí ele começou a fazer um desenho. Ele passou uma semana sondando aquilo, desenhou uma coisa, criou um protótipo de um produto. Patenteou. O que esse homem ganha hoje? Por segundo. Nós todos aqui temos que trabalhar o ano inteiro para receber. Ele inventou o velcro. Alguém lembra do velcro? Que cola. Velcro. O velcro é uma invenção americana. Só que o americano levou a invenção do Brasil. A invenção estava lá, na fazenda do crente. Só que o crente amaldiçoou. Essa porcaria presta para quê? Só para furar minha perna? O homem teve uma ideia e ficou milionário. Recebe essa unção hoje. Recebe essa palavra. Que esta noite Deus visite cada neurônio da sua cabeça. Que Deus te dê a estratégia para te livrar daquele problema. Que Deus te dê sabedoria para você lidar com todas as situações. E aquilo que era para ser morte, será vida. Aquilo que era para ser sepultura, será Deus te exaltando. E se alguém acredita nisso, reage nesta madrugada. Daniel percebeu que o jejum dele agradou a Deus. Daniel percebeu que o jejum dele agradou a Deus. E ele percebeu que o cérebro dele, a mente dele começou a expandir. Quando perceberam que ele era um menino inteligente, trouxeram ele para dentro do palácio. Começaram a dar a ele oportunidades, responsabilidades. Ele foi crescendo cada vez mais. E aí, pelo que eu entendo da Bíblia, lendo a história de Daniel, ele criou uma prática que nós no início da fé tínhamos e perdemos. Daniel começou a levar uma vida de jejuns, consagração. Daniel percebeu uma coisa que muitos de nós não percebem: que conquistar não é tão difícil. Difícil é manter. Como ele conquista Deus e ele percebe que isso foi por causa de um jejum parcial, Daniel começa a levar uma vida de jejum, por isso que é o profeta dos jejuns. E o jejum só tem uma finalidade: o jejum mortifica a carne. Amém? Então, para que é que jejuamos? Para matar a carne? Mas com qual intenção? O ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O nosso Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos seres tricotomos: corpo, alma e espírito. Somos três em um. Quando jejuamos, matamos a parte da matéria.
Se matamos a matéria, o espírito se expande. Ele cresce. A velha historinha, né, dita lá por um índio certa vez que chegou diante do cacique e disse assim: cacique, por que eu fico aqui, não consigo fazer as suas rezas? Porque a minha carne quer dormir. O cacique disse: todo homem tem dentro dele dois coiotes. E ele diz, e eles ficam brigando. Um é o espírito, o outro é a matéria. E o menino perguntou: e qual dos dois vence? Ele disse: vence aquele que comer mais. O que se alimentar mais terá mais força. Esta palavra tem que cair dentro de nós. Se alimentarmos a carne ficará robusta e firme. Se alimentarmos o espírito ficará robusto e ficará firme. Os crentes de antigamente alimentavam o espírito. Os crentes modernos alimentam a carne. O crente moderno não entende de jejum, mas sabe todas as dietas de cor e salteado. Entra numa dieta, faz das tripas coração para ficar bonito, porque tem um propósito. Quando começa a fazer o jejum, não consegue jejuar um dia. No meio do dia diz: nossa, eu quebrei o jejum chupando uma bala. Nossa, eu quebrei o jejum tomando um copo d'água. Não, você não quebrou o jejum quando você tomou água. Você quebrou o jejum quando você esqueceu que estava jejuando. O jejum perde o sentido, não é quando você coloca a bala na boca, é quando você esqueceu que você estava consagrando. Então nós perdemos essa habilidade. Isso é uma estratégia, isso é um ensinamento antiquíssimo da Bíblia. Ah, se voltássemos a sermos mais crentes. Se você pegar uma foto sua de 15 anos atrás na igreja, 10 anos atrás, não sei se você já teve essa triste oportunidade. Não sei se você tem aquele amigo chato que de vez em quando posta uma foto lá no Instagram ou lá no Face. Olha nós na década de 1500. Aí você olha, está parecendo o gadareno. Sabe o endemoniado de Gadara? Eu era o endemoniado de Gadara. O povo era feio com força. Era ou não era, gente? Quem tem coragem de dizer que era? Deixa eu ver. A igreja não era bonita. Os crentes não eram belos. E tudo isso tem uma explicação. Os nossos pais pregavam muito para que nós não fôssemos, vamos ver se você sabe o que, vaidosos. Minha primeira escola dominical, pense, em 1987, sentei nos bancos, 20 minutos de escola dominical, começou uma briga. Os irmãos debatendo se usar sabonete era pecado ou não. 1987. E alguém falou: então, e escovar os dentes quando está jejuando, pode? A metade da casa disse: não, porque quando você escova o dente entra água, e se entra água quebra o jejum. Olha as discussões que nós tínhamos. Você podia usar sabonete. Porque as pessoas não davam atenção à sua aparência física. Porque o corpo para nada presta, a não ser militar contra o espírito. Os crentes só tinham 3 lugares para ir, porque eram desprovidos de vaidade. Só iam no trabalho, em casa e na igreja. Sofria perseguição em casa, na rua, no trabalho. Então o único lugar que a gente tinha para ir era a igreja. Aí nós chegávamos na igreja, nós não tínhamos parafernália de instrumentos, de luzes coloridas, de som bonito, não. Era um pandeiro, uma sanfona e um microfone ligado numa caixa de som, às vezes ligado numa bateria de carro. Às vezes falava aleluia, os crentes entendiam glória a Deus lá atrás. Não tinha cantores de renome, não tinha nada. Eram os hininhos de antigamente. Só que a glória de Deus era pesada. Era quase matéria. O corpo da gente era vencido. Chorar era algo comum. A gente entrava na igreja, não precisava ninguém falar. Caiu um temor. Caiu um sentimento de pureza, de santidade. Você encontrava o irmão, dava paz do Senhor para ele. O seu corpo se arrepiava. Alguém lembra dessa época? O que foi que aconteceu? A igreja está mais bonita. E por favor, continue assim. Seja mais bonito. Mas, pelo amor de Deus, vamos tentar copiar os irmãos do passado para cuidar da outra parte nossa, como eles cuidavam.
Não é que eles só não cuidavam da aparência, parece que não tinham tempo. Mas eles jejuavam todos os dias, oravam 3 vezes por dia. Os crentes tinham o costume de orar às 3 horas da manhã. Quem já fez oração às 3 da manhã? Quem aqui fez um voto de orar às 3 horas da manhã e não colocava o relógio para despertar, mas quando dava 3 horas, o olho abria? Por que que isso acontecia? Havia força no nosso espírito. Hoje nós só temos força na carne. Tudo nós esperamos que o pregador faça. Chegamos no culto pesados, assistimos televisão o dia inteiro. Passamos a metade da vida no WhatsApp. A madrugada só Deus sabe onde a criatura passa trancada no quarto, com o celular ligado em sites pornográficos. Nossas irmãs, pasmem, não são só jovens, mulheres casadas, mandando nudes pelo WhatsApp, fazendo caras e bocas para mostrar a sua feição e beleza. Não há mais quem se consagre. As pessoas vêm para a igreja, um caco, eu vou para Deus falar comigo, eu preciso ouvir alguma coisa que me coloque de pé. Eu preciso ouvir, ai meu Deus, fala comigo. A pessoa vem num desespero para cá. Quando na verdade o culto não tem nada a ver com isso. Culto não é Deus que tem que dar para nós. Culto somos nós que damos a Deus. Os nossos irmãos vinham preparados para dar a Deus um culto. O culto não começava quando o pastor falava amém, não. O culto começava em casa, no banheiro, ou debaixo do chuveiro, ou sentado na bacia, porque não tinha energia elétrica para ter banheiro. Começávamos lá, chegávamos na igreja meia hora antes do culto começar, dobrávamos nosso joelho e falávamos com Deus. E ficávamos ajoelhados até ouvir a voz do velho pastor, que começava: em fervente oração, tens o meu coração. Quando sentávamos nos bancos da igreja, eram bancos, não eram cadeiras almofadadas, não tinha ar-condicionado, eram bancos duros, que nós tínhamos a alegria de ver as nossas lágrimas banhar os bancos. As coisas modernizaram. Melhoramos muito. Pelo menos a aparência e a carcaça. Em contrapartida, sumiu tudo que nós tínhamos. Cadê os batismos com o Espírito Santo? Cadê os intérpretes de línguas? Cadê os discernimentos de espírito? Sumiu tudo. O povo pentecostal teve que se adaptar ao mundo moderno. E começamos a ter... trouxemos para o nosso meio costumes de outras igrejas que não eram pentecostais, porque o pentecostal é conhecido pelo barulho. A marca do Pentecoste é barulho. Só que as igrejas pentecostais começaram a ficar em silêncio, porque sumiu tudo. Aí as igrejas pentecostais tiveram que se adaptar, modernizar. A Assembleia de Deus, que eu me converti há 30 anos atrás, não podia bater palma. E não é que é pecado, não. Está escrito, louvai ao Senhor com palmas. E uma vez eu perguntei para um velho presbítero da minha igreja: por que nós da Assembleia de Deus não batemos palma? O velho só tinha 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. Ele era analfa de pai e beta de mãe. Ele cruzou a perna, olhou para o céu, olhou para mim e disse assim: nós não bate palma, porque nós tem medo. Eu disse: nós tem medo do quê? Ele disse: nós tem medo da palma ir para a pessoa errada. Olha o que eu ouvi há 30 anos atrás. Eu disse: como assim? Ele disse: você está falando de palma porque você foi numa igreja que bate, né? Eu falei: sim, senhor. Que hora que o povo lá bate palma, meu filho? Eu falei: quando o pregador prega uma coisa muito bonita. Ele diz: então, meu filho, a palma é para o pregador? Ou é para o Deus que está usando o pregador? Ele falou: que hora mais que bate palma, meu filho? Eu disse: quando os cantores cantam.
Quando os guitarristas fazem assim, ó. Quando o baterista... Aí o povo aplaude. Eu disse, então, meu filho, essas palmas é porque o baterista é bom, o cantor tem uma voz bonita, não é porque Deus está usando o baterista, Deus está usando o cantor. Eu fiquei quieto, que eu não sabia responder. Ele olhou para mim e disse assim, meu filho, é por isso que nós não bate palma. Nós tem medo da palma ir para a pessoa errada. Aí ele falou para mim, mas sabe quando nós temos vontade de bater palma, o que nós faz? Eu disse o quê? Nós dá glória a Deus. Eu, bicho da roça, ignorante, burro, falei, e nós não tem medo de dar glória a Deus, não? Eu falei assim, não, meu filho, porque glória a Deus não tem erro, só tem um. Você pode dar glória aqui, no meio da rua, no shopping center, no banheiro, no campo de bola, onde der glória a Deus, esse glória sai da terra, atravessa o céu atmosférico, atravessa o céu cósmico e entra no céu onde está o eterno. Eu posso apertar um pouquinho mais? Alguém percebeu que os demônios não se manifestam mais nas nossas igrejas? Parece que foram tudo para a Universal. Porque lá estão todo dia. Mas nas nossas igrejas tinha. Quem participou de culto que caía gente endemoniada? Por que ninguém cai mais? Fui perguntar para um pastor no dia desse, sabe o que ele disse? A igreja está madura. E o nível de pureza é tão grande que o diabo não se aproxima da igreja. Eu respeitei, porque era mais velho, mas eu saí dali dizendo assim, conversa fiada. O diabo não se manifesta mais na igreja porque nada mais provoca ele. Porque o que faz um demônio se manifestar? É a opressão ou a pressão que vem dos lados. A pessoa chegava na igreja e sentava no meio de dois crentes, cheio de fogo. Um começa a dar glória a Deus, o outro fala em línguas, aqui atrás tem um que jejuou, aqui tem outro que orou. O demônio não aguenta, ele grita, ah! Porque ele está num lugar que não é dele. Você promete que não se escandaliza? Os demônios estão congregando nas nossas igrejas. Assistem o culto conosco. Acabam até cantando conosco. E ninguém se apercebe de nada. O diabo anda falando nos púlpitos. E as pessoas não sentem. Porque o dom de discernir espírito sumiu da igreja. Pastor, o senhor pegou pesado, hein? Não, está na Bíblia. Isso não é de hoje, não. Você nunca leu Apocalipse? Nunca leu as 7 cartas que João escreveu para 7 igrejas? Escreveu para 7 igrejas. Igrejas do Senhor Jesus. Em uma delas, Jesus está na porta da igreja batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Mas a igreja é dele. Mas ele não pode entrar na igreja que é dele. Porque a igreja que devia ser dele tem dono. Homens que chegam e dizem assim, quem manda aqui sou eu. Essa igreja é minha, eu faço e aconteço. Cala a boca, senão eu te expulso, mando prender. Tenho dinheiro, faço isso, faço aquilo. Em alguns lugares Jesus não pode entrar. Tem uma outra igreja do Apocalipse que Jesus foi mais severo e disse, eis que o trono de Satanás está aí no altar. E o diabo está sentado no altar. Se isso há 2000 anos acontecia, imagina hoje. Não há pureza, não há santidade, não há entrega, não há devoção, não há sacrifício. A geração que nós estamos vivendo é uma geração de sanguessugas. Os crentes vêm, agarram a unha em alguém, me carrega, me sustenta, ora por mim, me leva.
Aí um na igreja tem que fazer o serviço por 100. Já percebeu que nas igrejas só sempre meia dúzia que trabalha? O resto fica tudo a reboque. E aí você vê um pastor se matar, você não sabe o porquê. Está sobrecarregado. Alma, espírito, não aguenta. E aí a geração de pastores novos acreditam mesmo que o poder está na ciência das palavras. Ou na ciência da psicologia. Esquecer os princípios do joelho. Porque a gente resolvia tudo no joelho. Delegacia de crente, quando eu era criança, tinha outro nome. Não chamava 15ª DP, não. Delegacia de crente chamava-se círculo de oração. Entendeu? Não, vou desenhar. Quer dar queixa? Vai dar queixa para as irmãzinhas do círculo de oração. Pastor, o meu patrão me mandou embora e ele me deve. Eu posso levar na justiça? Porque pastor era respeitado. O crente não fazia nada sem falar com o líder espiritual dele, porque ele tinha medo de pecar. Aí o pastor dizia assim: meu filho, está escrito que não é para levar a juízo o seu irmão. Mas e os meus direitos, pastor? Jesus conhece? Conhece. Leva para o círculo de oração. A gente escrevia um bilhetinho, dava lá para as irmãs que não sabia nem ler. Mas elas colavam aquilo no joelho aqui. Será que eu fui o único crente que ouvi testemunho desse tipo aqui? Culto de domingo, salãozinho, 20, 30 pessoas. O irmão levanta a mão: quero dar um testemunho, pastor. Pois não. Irmãos, eu estava na minha casa dormindo anteontem. 2 horas da manhã bateram no meu portão. Quando eu saí, meu ex-patrão, de madrugada, disse: pois não, seu Zé? Crente, quanto que eu te devo, crente? O que é isso, seu Zé? Deixa isso para lá, amanhã a gente vai. Não, crente, me fala quanto eu te devo, porque eu não durmo. O senhor não dorme por quê, seu Zé? Porque eu viro para cá, uma voz fala: paga o crente. Agora, paga o crente. Vai pagar o crente. Vai pagar o crente. Alguém lembra desses testemunhos assim ou não? Por que nós tínhamos testemunho? Porque nós sabíamos em quem nós críamos. Eu moro ainda na mesma cidade, mas a cidade há 30 anos atrás era pequena. Não tínhamos hospitais. Farmácia, para achar uma, era um Deus nos acuda. E quem é que tinha dinheiro para ir na farmácia? Aí os crentes moravam em sítios ao redor da cidade. O filho, geralmente doença ruim, só dava de madrugada. O crente catava o filho, ia lá para a casa do presbítero. Batia na porta, o presbítero chegava: pois não, meu filho está doente, o senhor pode orar? O presbítero não tinha leitura. Ia lá e pegava óleo para ungir. Mas não era óleo de Israel comprado na conta de Sarzedas, nem pego em nenhuma campanha, não. Não era óleo com mirra. Não. Pegava banha de porco. Era óleo para nós, é óleo a óleo. Pegava aquela mão cheia de calo, de tanto cortar cana e capinar a roça. Dizia: a Bíblia diz que a oração do justo, com a unção do óleo do presbítero, vai salvar o doente. E botava a mão na cabeça da criança. No dia seguinte, a cidade inteira sabia: filho do fulano de tal levantou. A filha do fulano de tal foi sarada. E quem foi? O presbítero da igreja. Jesus não cura mais. Pergunte por quê? Ninguém acredita mais. Para quê levar para alguém orar se você tem Unimed? Você tem um plano de saúde que tem um helicóptero que te busca em casa quando está doente. Você tem a farmácia, é sócio da farmácia. Daniel vem de uma safra que ele entendeu que as coisas do Espírito não podem parar, tem que ter continuidade. E de tanto orar e de tanto jejuar, ele se tornou um homem que caminhava entre 2 mundos. Ele pisava na terra e no céu. Ele se tornou um homem sensitivo. Ai, Jesus, essa palavra é forte, né? Sensitivo. O que é um homem sensitivo, uma mulher sensitiva? É alguém que tem um espírito à flor da pele. Ele percebe as coisas antes de acontecer. Pastor, existia isso? Tem gente aqui que já viveu isso. Lembra você há 30, 40 anos atrás, quando fazia visita? Vamos visitar falando de tal, o negócio lá é feio, então vamos orar, jejuar e nós vamos lá. Aí o crente orando, em jejum e oração. Chegava na casa da pessoa, a pessoa abria a porta, você entrava, dava 2 passos e travava. O corpo arrepiava inteiro.
E a pessoa dizer, tem alguma coisa esquisita aqui. Alguém já viu isso? Por que que você sentiu? Por que que nós sentíamos? Porque a gente ia preparado para isso. A gente orava e jejuava, o espírito se fortalecia. E a gente começava a sentir aquilo que é invisível. Uma pessoa oprimida, o problema não está na pessoa. O problema não está na parede, está no mundo invisível. Mas só pode entrar no mundo invisível e brigar com o demônio quem está com o espírito fortalecido. Demônio você não vence no muque. Você não vence no chute. Você vence no espírito. Você nunca viu pessoas tentar expulsar demônio? A pessoa só grita. Aí de repente chega um crente perto. O demônio começa a gritar. Sai daqui. Você não. Por que que o demônio tem medo de uns e não tem medo de outros? Por que que uns têm poder para expulsar e outros não têm? Os discípulos de Jesus voltaram revoltados. Senhor, nós não demos conta de expulsar aquele demônio. Aí Jesus disse, aquilo ali só sai com jejum e oração. Era Jesus dizendo, se você não estiver no mundo daquele demônio e afrontá-lo no mundo dele, ele não vai te respeitar. No capítulo 10 do livro de Daniel, Daniel está jejuando há 21 dias. Quantos dias? E não é jejum de legume não, viu? Jejum de legume é no início da vida dele. Esses 21 dias aqui são jejum integral. Ele não comeu nada, não bebeu nada. E por quê? Ele acordou um dia e sentiu que o ambiente de Babilônia estava diferente. Como era sensitivo, ele fez uma oração. Deus, me conta o que está acontecendo. E foi para o trabalho. Ele sabia que a qualquer momento Deus ia falar com ele. Só que virou o dia e Deus não falou. Ele poderia ter desistido, mas ele emendou o jejum no segundo dia. E Deus não falou. Ele empreendeu um jejum de uma semana. E Deus não falou. Ele, atrevido, jejuou mais de uma semana, 14 dias. E Deus não falou. Ele jejuou 21 dias. E foi trabalhar. Ele pegou os engenheiros lá de Babilônia, chegou na beira do rio Tigre, estava criando um aqueduto para levar água para a Babilônia. E é ele que conta, estando eu na beira do rio Tigre, eu olhei para cima e vi aquele varão. Seu rosto era de bronze, suas pernas eram de bronze, os seus olhos eram como tocha de fogo. A sua voz era como a voz de uma multidão de pessoas falando. Quando eu vi, eu caí como morto. Aí Daniel vai falar de quem estava com ele. Ele não estava sozinho, os engenheiros de Babilônia estavam lá, mas era tudo ímpio. Ninguém conhece nada de espírito. Eles não viram nada. Daniel diz, os que estavam comigo, obstante não terem visto, sentiram e correram e se esconderam de medo. Olha que coisa. Os homens estavam perto dele, não viram nada. Mas quando Daniel tombou no chão, o corpo deles sentiu tudo que estava acontecendo. Ao ponto de ninguém lá falar, levanta Daniel, vão embora. Saíram correndo e deixaram Daniel sozinho e se esconderam de medo. Isso aqui me provoca. O jejum de Daniel foi tão violento que ele conseguiu rasgar a película que separa esse mundo do outro. Não entendeu, né? Lembra que eu disse que ele caminhava entre o céu e a terra? O jejum dele foi tão violento, que ele rasgou, ele derrubou a parede que separa o mundo físico do mundo invisível. E o que estava no mundo invisível entrou. Não era de noite, não era visão de madrugada, era de dia, de tarde. Ele estava trabalhando sol quente. O jejum dele foi tão forte que ele rasgou o véu que separa o mundo físico do invisível. E o anjo entrou. Quando o anjo entrou, Daniel caiu. Os outros correram. O anjo viu Daniel caído. Daniel disse, e eu vi uma mão que me catou pelo ombro e disse, Daniel, fica de pé. E eu fiquei com os joelhos e as palmas das mãos. Não tinha força, ficou de quatro. Aí o anjo disse, Daniel, você precisa ficar de pé. E Daniel disse, eu arrumei força em mim e fiquei de pé. E aquele homem disse para mim, Daniel, homem muito amado. Ai meu Deus. Imagine um príncipe de Deus descer, chegar no seu quarto essa noite e dizer assim, Maria,
o Senhor manda dizer que você é muito amada. João, o Senhor manda dizer que você é muito amado. Você imagina um homem de carne e osso receber um dos príncipes. Porque esse anjo que desce para falar com Daniel é Gabriel, o comunicador do céu, um dos primeiros príncipes. Esse anjo veio e falou com Daniel: você é um homem muito querido no céu. Por quê? Porque Daniel jejuava muito. Como ele jejuava, ele ficava longe da matéria e mais perto do espírito. Daniel acreditava que o jejum fazia efeito. O anjo passou então a dizer: a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E o anjo leu nos olhos de Daniel a pergunta: se foi ouvido, por que a resposta não veio? E aí Daniel conta uma coisa que pregaram errado a vida inteira para mim. A vida inteira me falaram que anjo é mais forte que demônio. A vida inteira. Aí Daniel está aqui ouvindo um anjo dizendo assim: olha, eu vim desde o primeiro dia, mas não dei conta de descer. Porque eu fiquei preso no céu. Os príncipes, os reis da Pérsia, os espíritos que mandam no país. Paulo explica sobre eles e separa em 3 tipos. Paulo diz que existem tronos, potestades e principados. Não é esses demôniozinhos chulé que manifestavam em culto, não. Que tem apelidos, Zé Pilintra. Não. Estou falando de seres poderosos, que comandam nações, que comandam bairros, que comandam ruas, avenidas, que comandam estradas. Nunca ouviram falar de estrada da morte? Nunca ouviram falar que em certa curva sempre tem um morto? As pessoas vão padres lá rezar. Nunca ouviram falar que tem bairros extremamente pesados? Demônios violentos, poderosos, demônios que comandam cidades inteiras. Esses demônios prenderam Gabriel. Só que Gabriel, preso, não podia falar com Deus, porque ele não é onisciente nem onipotente como Deus é. Deus, quando dá uma ordem a um anjo, ele dá uma ordem e vira a página. Ele foi lá executar. Por 21 dias a oração de Daniel chegava ao céu. Até que um dia Deus falou assim: mas por que ele está orando ainda? Deus abre, olha Daniel orando, e ele dá um grito no salão dele: Gabriel! E vem um querubim, um serafim dizer: Gabriel sumiu, Senhor. Como assim? Tem 21 dias que ele saiu do céu e não voltou mais. Eu imagino Deus dizendo: se Daniel não para de orar e jejuar, olha o cheiro do jejum dele. Se ele não para de orar e jejuar, e Gabriel não está aqui, onde ele está? Deus abre o céu e a mente dele se expande. Deus enxerga todos os seres vivos, ele traz tudo ao olhar dele. E Deus fica procurando, até que Deus encontra Gabriel preso por demônios. Deus se ajeitou no trono e deu outro grito no céu: Miguel! Lá vem Miguel. Pois não, senhor, espada está afiada. Desce lá no céu da Pérsia. Gabriel está preso. Destrói aqueles demônios, porque a oração de Daniel tem que ser respondida. Eu tenho aqui nesse texto 2 forças. Uma é uma força angelical, e nós demos muito glória a Deus por ela, porque nós amamos o que é divino. Mas tem uma força aqui mais forte que a força de um anjo. A força maior do que a de um anjo é do jejum e da oração de Daniel. Porque foi o jejum e a oração que incomodou Deus. Foi a perseverança dele. Ele jejuou e orou tanto que o céu se misturou com a terra. Ele conseguiu trazer o céu para dentro da terra. E Deus então enviou Miguel. Vivemos um tempo de céu fechado, orações sem resposta. E Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. O problema é que você não persevera.
O anjo que veio trazer a sua resposta não conseguiu descer. Travou no céu. Potestades e principados sobre o meu Brasil. E alguém vem dizer que o Brasil está em avivamento. 60 milhões de evangélicos. Milhares de igrejas. Em cada esquina tem uma. Em São Paulo, esse ano, na Marcha para Jesus, foram 2 milhões de crentes marchando. Lindo, não é? Saiu na capa do jornal de São Paulo. Evangélicos colocam 2 milhões na rua. Eu queria encontrar só uma linha, não precisa nem ser a manchete. Uma linha assim. Na Marcha para Jesus, alguém deu um testemunho que foi curado de dor de cabeça. Entendeu aí ou não? 2 milhões de crentes marchando. Nenhum cego viu. Nenhum surdo ouviu. Nenhum paralítico andou. Ninguém aceitou Jesus como Salvador. 2 milhões de crentes, o Senhor Jesus está conosco. E ninguém viu nada. Na semana seguinte, 2 milhões de gays na rua. Se esses 2 milhões de crentes tivessem ido em jejum, dois milhões marchando em jejum, debaixo do sol quente. Nada de forró evangélica, de música gospel, de rock não. Oração forte. Joelho cravado no centro da Avenida Paulista. Vocês iam ver o que ia acontecer no céu desse nosso país. Possivelmente a marcha do movimento homossexual não aconteceria. Aconteceria quando Deus interferiria na história. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe o que eu acho lindo? É que esse tipo de pregação que eu estou pregando aqui, Jesus não me deixa pregar em igreja grande. Ele só me lembra essas pregações em vigília. Pergunte por quê? Porque só entende um louco quem é louco também. O avivamento não vem pelos normais. O avivamento vem pelos malucos. E não tem maluco maior do que crente de vigília. Deus me trouxe nesta madrugada para te dizer: eu vou te levantar, eu vou te usar, eu vou transformar este país. Fica de pé comigo. Pegue na mão de quem está do seu lado. Eu quero o céu aqui na terra. Vamos fazer a velha oração do Pai Nosso para que o céu caia sobre a terra. Pai Nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino. Buscamos sua vontade, seja feita na terra como é no céu. Enche o céu descer na terra como no céu, enche o céu descer. É agora.
céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, O poder e tua é a glória para sempre. incline a sua cabeça. Senhor, não é pelo muito falar. O Senhor já deu o recado. Homens e mulheres sairão desta vigília possuídos pelo Espírito Santo. Voltarão para suas casas, para os seus ministérios, com uma vontade de ver o céu aberto. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem reservado para esses crentes de vigília nesta madrugada. Aqueles que estão pedindo, aqueles que estão buscando, Pai, não se faça de rogado, faz cair sobre eles o céu. Devolve os dons nesta madrugada. Todos os que são batizados com o Espírito Santo, meu Pai, renova eles nesta hora. Se há algum crente que nunca falou em línguas, batiza ele com o Espírito Santo agora. Pega os seus profetas. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. É o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. É o reino Teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Perloim telomandre belessuri de candorobas. Raiz tui andre vele carabas. Senhor, eu oro por esta tribuna. Eu oro por cada pastor, pastora, presbítero, missionário, missionária, evangelista, pregador, bispo, apóstolo. Eu oro por esses homens e mulheres que são linha de frente. Eu te peço muita humildade nesta hora, Pai, para profetizar que quando os meus amigos e companheiros de ministério deixarem esta vigília e dormirem, ao acordarem de manhã e olharem no espelho, não vão se reconhecer mais. O culto de amanhã será tão diferente que eles vão sentir o céu caminhando dentro do ministério deles. Eles vão pregar como nunca antes pregaram, vão cantar como nunca antes cantaram. Recebe, companheiro, esta oração é especial para o púlpito. Recebe, recebe. Teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pai, onde houver aqui na frente meninos que são solteiros, meninas solteiras, que quando me ouviram pregar, desejaram ter o mesmo dom, desejaram ter o mesmo talento. Pai, a unção que o homem respeita é a unção que ele atrai sobre a vida dele. Pai, pega esse menino, pega essa menina, faz cair sobre eles a sua glória, levanta eles como profetas, dá para eles o dom da palavra, e quando eles começarem a pregar, sai da frente, Satanás! É o reino teu, o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Feche os olhos. Diamais tu andrevelecandoro barabastas.
Senhor, a sua igreja precisa ser curada no orgulho. A sua igreja precisa de uma cura no coração. A igreja precisa reconhecer, meu Pai, que se não conhecer o Senhor Jesus de verdade, nunca poderá caminhar no seu jardim, no jardim dos dons espirituais que podem cair sobre nós. Cura o nosso orgulho, Pai. Cura nesta madrugada o nosso orgulho, Pai. Cura os ministérios, meu Pai. Meu orgulho me tirou jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, Nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer. quero conhecer Jesus. A igreja precisa conhecer o Cristo das revelações. Eu quero Conheça o Cristo que levanta profetas. Conheça o Cristo que levanta ministérios. Jesus, meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. Prepara a sua igreja para o arrebatamento, meu Pai. Prepare o mundo, Senhor, para o toque da trombeta. Eu não posso acreditar que o Senhor vem buscar uma igreja fria. Eu não posso crer que o Senhor venha buscar uma igreja que está morrendo. Eu não posso crer, meu Pai, que o Senhor vem buscar uma igreja letárgica, uma igreja anêmica, uma igreja covarde. Se o Senhor vem buscar uma igreja viva, aviva a tua igreja, meu Pai. Levante a mão direita para o céu comigo, todos os vigilheiros. Abra sua mão e diga em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a sensibilidade, a pureza, a dedicação, os sacrifícios, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão com força. Vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar pelo menos umas 3 pessoas e vai dizer para cada uma delas: Jesus está voltando. Mas antes disso ele vai te dar a unção de Daniel. E você vai ver o que os olhos não viram, ouvir o que os ouvidos não ouviram. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus vai fazer na sua vida. 2,5, São Paulo será chamado de capital da revelação. 2,75, o Brasil é do Senhor Jesus. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace 3 pessoas e profetiza. A minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado sou,
tuas mãos eu nada temerei. Quero ouvir. Tu és santo, ó Senhor. Cante. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Oh, oh, Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Canta. Que lindo. Me dá tudo que você pode agora. Vem Jesus, Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei. só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Ih, aralabaxera macana. Amém. Murche a barriga e estufe o peito. E olhe nos olhos dessa criatura que está do seu lado aí. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dela. Diga, você entendeu? Olhe para mim, lições desta pregação. Deus não usa heróis. Ele usa seres humanos. Seres humanos capazes de provocá-lo. Seres humanos capazes de manter o ritmo da consagração. Se Deus te der isso hoje, que eu tenho certeza que está dando, o Brasil há de crescer muito na fé cristã. Que Deus abençoe o ministério de todos vocês. Seja próspero, seja forte. Não se vendam, não se entreguem, não se misturem. Se apartem do mal. Se aparte do ritmo frenético de igrejas grandes que perdem a sensibilidade. Cuide do povo. E você, povo, cuide dos seus pastores. Ajude-os em oração, porque um avivamento vai acontecer. Valeu a pena? Eu posso voltar outro dia aqui? Eu só não estou pregando mais, porque hoje eu acho que já é o quarto culto que eu estou pregando, sei lá. Saí reunião, culto atrás de culto. Essa semana eu acho que eu preguei uns 16 cultos. Amanhã tem... Amanhã não, daqui a 4 horas, Jesus. Às 8 tem um culto. Aí tem que viajar 500 quilômetros de carro, tenho 2 cultos no interior amanhã à noite. E eu sei que Jesus vai me dar saúde, né?
E eu quero voltar outro dia aqui. Posso voltar então? Você dá um jeito? Mas aí você vai ter que arrumar um terno igual esse para mim. Posso trazer o pastor Roberto comigo?